A nível mundial nós temos, como podemos ver, o consumo de pescado per capita tem aumentado ao longo dos últimos anos, apesar das pescas estarem estagnadas. A aquacultura tem surgido então como aquele setor que vem colmatando este aumento do consumo de pescado, sendo que hoje em dia já representa metade do consumo de pescado a nível da alimentação humana. Se acrescentarmos então as algas, que são mais 20 milhões de toneladas, então aí a aquacultura já contribui com mais de 90 milhões de toneladas. E as projeções apontam para que no futuro a aquacultura siga aumentando a sua produção, enquanto que as pescas vão continuando estagnadas. Também já foi aqui um pouco apresentado este quadro. Tivemos em 2014 uma produção quase a atingir as 10.800 toneladas, 2015 vai ser um ano mais ou menos semelhante. O pregado e a amêijoa contribuem com mais de metade da produção da aquacultura em Portugal, seguindo depois espécies como o mexilhão, a ostra, a dourada e a truta, existindo depois o robalo, o linguado, a corvina e as algas com produções mais pequenas. Em relação aos métodos de produção, Portugal, como temos uma grande costa, uma grande biodiversidade, nós conseguimos produzir todos os grupos de espécies, quer em águas doces continentais ou águas marinhas e salobras. Conseguimos também ter todos os tipos de sistemas que existem no mundo, o sistema extensivo, o semi-intensivo e o intensivo. Conseguimos produzir peixe em jaulas, no Porto de Sines, na costa sul da Ilha da Madeira. Também produzimos peixe em esteiros ou em tanques de terra batida, onde eram aproveitadas antigas salinas, ou então em tanques que podem ser de betão ou de fibra de vidro. Em relação à produção de bivalves, temos também a produção de bivalves em longlines com o mexilhão, a produção em estruturas flutuantes para a ostra e ainda em viveiros ou parques para a produção de amêijoas e ostras. Em termos de localização das empresas da aquacultura, temos aqui a truta, que há pouco não foi referido no filme, mas é uma espécie bastante importante na nossa produção em aquacultura, que a sua localização está mais ou menos na zona interior norte do país. Depois temos a dourada, que segue uma distribuição mais ou menos homogénea ao longo de todos os estuários, incluindo também o Porto de Sines e a costa sul da Ilha da Madeira. Depois temos o robalo, que também segue uma distribuição bastante homogénea por todos os estuários do país. Depois temos os peixes planos, onde as principais empresas produtoras estão localizadas na Praia da Tocha, na Praia de Mira e também aqui bem perto na zona da Torreira. E na Póvoa de Varzim temos atualmente a única maternidade de peixes marinhos que existem em Portugal, neste caso para a produção de linguado. A amêijoa é uma espécie que está, a esmagadora maioria da sua produção está localizada na Ria Formosa, mas também existe alguma produção em Alvor e na Ria de Aveiro. Segue-se as ostras, também tem uma grande dispersão pelo país, sendo que aqui Aveiro é uma importante zona de produção de ostra. Seguem-se os mexilhões, cuja produção está localizada na zona de mar aberto da Ilha da Armona, em Sagres e ao largo de Lagos. Finalmente, temos também a produção de algas e de plantas aquáticas, ainda tem uma distribuição um bocado reduzida no nosso território, sendo que o Algarve e aqui a zona de Aveiro são os locais onde se produzem estas espécies. Falta ainda também mencionar mais recentemente as enguias, um projeto ali na zona da Figueira da Foz, é mais uma espécie que nós podemos acrescentar à nossa produção. Já que falamos de consumo de pescado, porque Portugal é um dos países que consome mais pescado no mundo inteiro, temos que falar sempre de sustentabilidade. E eu chamo aqui a atenção para este cartão SOS Oceano, que é da autoria do Oceanário de Lisboa e do IPMA, que basicamente traz uma listagem de quais são as espécies aquáticas, sejam elas peixes, sejam elas bivalves, que nós devemos de evitar, quais é que podem ser as alternativas e quais as melhores escolhas, e de onde nós podemos ver que no quadro das melhores escolhas nós temos as espécies de aquacultura que produzimos em Portugal. Por isso, produzir estas espécies no nosso tipo de sistema que existe em Portugal é sustentável, e isso leva-nos à sessão de hoje, porque
é preciso incrementar a produção em aquacultura em Portugal, e hoje aquilo que nos está a ser apresentado é realmente a resolução de dois dos grandes estrangulamentos que existem atualmente ao desenvolvimento do setor da aquacultura. De um lado, o licenciamento e todo o processo administrativo que envolve o licenciamento, e posteriormente o ordenamento do território, porque é importante nós termos também um ordenamento do território, sem nunca esquecer que também teremos que ir resolvendo outros problemas, como as medidas de âmbito fiscal, que já são do conhecimento do Ministério do Mar, tem a ver com o IVA das ostras, com o IVA na compra dos materiais e equipamentos, com a questão da taxa de recursos hídricos. Temos uma taxa de recursos hídricos mais justa para o setor da aquacultura, e também conseguimos resolver os inúmeros custos de contexto que existem ainda no setor da aquacultura durante a produção, quando as empresas já estão a funcionar, e também continuarmos sempre a proceder à simplificação administrativa, agilizar processos, principalmente ao nível dos pagamentos dos apoios dos fundos comunitários, quer do PROMAR, que alguns ainda estão pendentes, quer do próximo MAR 2020, e também à simplificação administrativa das entidades intermédias, simplesmente para não complicarem aquilo que é simples, ou seja, implementar o Simplex. E eu agora convido-vos a imaginem um lago que tem uma água completamente parada, estagnada. Esse lago basicamente pode representar aquilo que é o setor da aquacultura nos últimos anos. Tem dado entre as 9 e 10 mil toneladas, não tem havido um crescimento, o setor tem estado, a produção tem estado estagnada. E aquilo que o Governo agora se apresta para nos apresentar é como se pegasse numa pedra grande, numa grande pedra, e mandasse essa pedra para dentro do lago, criando um movimento de ondulação que vai significar a dinamização de todo o setor. Todo o setor vai criar novas dinâmicas, e isso é aquilo que nós precisamos. É um grande estrangulamento que nós estamos a mandar para dentro do lago, vai criar dinamização, os investidores vão ficar mais atraídos pelo setor da aquacultura. Daqui a 2, 3 anos vamos voltar a enviar uma nova pedra para dentro do lago, que será o ordenamento do território e será o plano setorial do setor, mas nos entretantos convém, neste intervalo de 2, 3 anos, convém ir mandando pedras mais pequenas, e essas pedras mais pequenas são as medidas de âmbito fiscal, é a redução dos custos de contexto, e por isso é preciso manter sempre esta dinâmica, porque se hoje mandarmos uma pedra grande, ao fim de um ano o lago vai novamente ficar estagnado. Por isso é preciso continuar a mandar pedras para dentro do lago e a tirá-los do caminho dos produtores, do caminho da produção, para que eles possam seguir em frente e assim o setor dinamizar-se. Não podia deixar de fazer um apelo a todos vocês que estão aqui na sala e a todos os consumidores que estão em casa, porque todos nós temos um papel importante no desenvolvimento do setor da aquacultura em Portugal, principalmente porque a grande maioria dos consumidores tem um preconceito em relação ao pescado da aquacultura. Raras não são as vezes que nós vamos a um restaurante, onde seja, e que as pessoas perguntam sempre se o peixe é de mar, se é de viveiro, e as pessoas dizem sempre que é de mar, porque senão as pessoas não compram. Mas o que nós podemos ver é que, através de testes cegos, as pessoas muitas vezes preferem o peixe da aquacultura, principalmente o nosso peixe, os nossos bivalves, as nossas algas, que são produzidas em sistemas sustentáveis, de um modo sustentável, e que têm um sabor muito semelhante ao pescado que vem do mar, que vem dos rios. Por isso é preciso acabar com este preconceito, e no nosso dia-a-dia, quando nós vamos aos supermercados, em vez de comprarmos amêijoas vietnamitas ou amêijoas chilenas castanhas, possamos comprar as nossas ostras, as nossas amêijoas boas ou os nossos mexilhões. Eventualmente, até quando vamos comprar o famoso salmão, as postas perca de Nilo, ou então o peixe-gato, ou o panga, ou pangásios, como nós quisermos, vem do outro lado do mundo, possamos comprar as nossas trutas salmonadas. Estão aqui produtores que gostariam de aumentar a sua produção, têm alguns constrangimentos que importa resolver, ou então os nossos peixes planos ou as nossas douradas, e com isso, como todos nós sabemos, o peixe é uma fonte de ômega 3, muitos consumidores tentam procurar fontes alternativas, mas o melhor mesmo é ir diretamente à fonte, ir buscar esses ômegas 3 diretamente ao peixe, que é a melhor fonte de ômega 3, e como todos nós sabemos,
existem vários estudos que dizem que comer peixe faz muito bom e comer certo tipo de bivalves ainda faz melhor. Por isso, deixo-vos com esta garantia que o pescado da aquacultura nacional é garantidamente fresco e é naturalmente bom. Muito obrigado a todos.